Está todo mundo participando. CEMED. A paz do Senhor, meus irmãos. Sou o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CEJADB e comentarista de lições bíblicas CPAD. Venho, por meio desse vídeo, lhe convidar para participar do 11º Congresso Nacional de Escola Dominical, um evento promovido pela CPAD. Vai acontecer dos dias 13 a 16 de março de 2025, em São Paulo, na sede do Ministério da Assembleia de Deus do Belenzinho. Estarei participando, com a graça de Deus, com o tema Filosofia da Educação, como base para o ensino cristão. Você é o nosso convidado especial. Faça a sua inscrição no site cened.com.br. Participe! CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 2. Somos cristãos. Olá pessoal, seja bem-vindo à lição número 2 desse primeiro trimestre de 2025. Nós falamos na lição passada, foi dada uma visão geral do que é seita, do que é heresia e do perigo da igreja em relação a essas pessoas que se posicionam como líderes, como alguém que tem uma unção acima dos outros cristãos. Então isso é sério. Hoje a gente vê isso na mídia, pessoas se posicionando acima da Bíblia, questionando a palavra de Deus, questionando as crenças tradicionais das igrejas. Então, hoje, nós já vamos começar com um assunto que ainda não é uma questão de grupos religiosos heterodoxos, de crenças, de heresias, vamos assim dizer. Hoje o que vamos tratar seria mais ou menos, podemos chamar de aberrações doutrinárias. Seria mais esse o enfoque. O título é Somos Cristãos. Você pergunta, quem não sabe disso? Você pode perguntar, mas quem não sabe que nós somos cristãos? Mas a questão não é essa. Eu vou explicar. Veja, a igreja herdou dos judeus muitas ideias, crenças e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés e com a graça. Vejamos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre judaísmo e cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade em mostrar isso aos judaizantes. Então, nessa lição 2, temos aqui 3 tópicos. Tópico número 1, prevenindo contra a tendência judaizante. Número 2, a tendência judaizante no início da igreja. E o tópico 3, a tendência judaizante nos dias atuais. Muito bem. O Senhor Jesus, ele nasceu no judaísmo. Diz lá em Gálatas 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido conforme a lei. Então Jesus era judeu, nasceu judeu, viveu judeu, foi criado na sinagoga,
Muito bem, os seus apóstolos eram judeus, eles pregavam o evangelho espalhado por toda parte, mas só que tem uma coisa, cristianismo é cristianismo, judaísmo é judaísmo. E muito cedo na história da igreja surgiram judeus, alguns fariseus, alguns não, muitos. Atos, capítulo 6, versículo 7, diz que grande número de sacerdotes obedecia a fé. Então, muitos se converteram à fé cristã, quer dizer, se tornaram discípulos de Jesus. Muitos deles creram em Jesus, mas ensinavam que deviam viver a prática judaica. Eles são chamados de judaizantes. Então, eles achavam que recebiam Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles criam Jesus como Messias de Israel. Cria que Jesus morreu por os nossos pecados. Mas achava que a morte de Jesus, em outras palavras, precisava de algum complemento pela atitude dele, porque em Atos, no capítulo 15, versículos 1 e 2, diz que eles falavam abertamente, vocês, isso se referindo aos não-judeus, que a Almeida Corrigida chama de gentios. Os gentios são os povos que não pertencem à casa de Israel. São os não-judeus. Então, o Evangelho chegou a essas pessoas. Que, na verdade, foi a ordem de Jesus. Ele decide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E lá em Mateus ele falou, vamos por todo mundo fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Evangelho, a salvação, já estava no propósito de Deus desde antes da fundação do mundo. Quando Deus chamou Abraão para fazer dele o pai da nação eleita, da nação de Israel, ele falou, em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, o Novo Testamento, ao longo de suas páginas, mostra a profecia, o plano de Deus, a vontade de Deus, para que todos os povos, tribos e nações alcancem o Evangelho. E Jesus, Paulo diz lá na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, que a vontade de Deus é que todos se arrependam. Eu não quero que nenhuma pessoa se perca, mas que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Muito bem, essa é a vontade de Deus, esse é o propósito de Deus, a salvação para todas as pessoas. E o que acontece é que os apóstolos, Paulo principalmente, porque uma das grandezas do ministério de Paulo, sabe qual foi? É que ele tirou o cristianismo dos círculos judaicos e tornou universal. Porque até então, antes da morte de Estevão, o cristianismo, vamos usar outro termo, os discípulos de Jesus estavam confinados nos círculos judaicos. O eunuco da rainha da Etiópia ouviu o Evangelho, parece, não sei se ele é prosélito, se era judeu, mas de qualquer forma, levou uma mensagem para os gentios. Cornélio, sim, Cornélio era romano, era um gentio. Pedro foi e levou o Evangelho para Cornélio, ele recebeu o batismo no Espírito Santo. Então, logo no início, o Espírito Santo estava mostrando o Evangelho, que não era só para os judeus. E Jesus disse que era para levar o Evangelho para todas as nações. Mas levou tempo para que essa mensagem fosse espalhada para os povos. Foi Paulo, o apóstolo Paulo, que universalizou o cristianismo.
Agora, havia agora ali uma nova experiência. Por quê? Porque os judeus foram instruídos na sinagoga. Eles eram monoteístas, eles tinham um padrão ético muito elevado, seguia a lei de Moisés, os 10 mandamentos que condenam o roubo, que condenam o adultério, que condenam o falso testemunho. São princípios elevadíssimos. E esses judeus, naquele período, chamavam até a atenção das pessoas, porque os chamados pagãos, ou os gentios, ou as nações não judaicas, elas eram politeístas. A maneira de vida deles não era como dos judeus. Havia prostituição, havia violência, e havia muitas coisas condenadas pela palavra de Deus. Então, o estilo de vida dos pagãos era completamente diferente do estilo de vida dos judeus. Agora veja, o evangelho foi pregado a essas pessoas. Lá em Antioquia, ali se tornou um núcleo de uma igreja de gregos, uma igreja de gentios, uma igreja de não-judeus. E Paulo foi constituído pastor daqueles irmãos, daqueles grupos. Primeiro, Jerusalém, quando soube da notícia, mandou Barnabé, porque Barnabé ele era de Chipre. Barnabé está sepultado até hoje. Hoje, quem visita Chipre pode visitar o túmulo de Barnabé, o túmulo de Lázaro. O Lázaro que Jesus ressuscitou também está sepultado ali em Chipre. Então, Barnabé conhecia os costumes, a maneira de viver dos gregos. Então, era mais fácil para lidar com os gregos de Antioquia. Então, a igreja, os apóstolos em Jerusalém, sabiamente enviaram Barnabé para Antioquia. Quando Barnabé viu aquele grupo e viu a obra de Deus, aqueles irmãos alegres, louvando a Deus, transformados pelo poder da palavra de Deus, ele percebeu que aqueles discípulos precisavam agora de ensinos. Aí ele se lembrou de Saulo, aí foi até Tarso, que Saulo estava lá, e trouxe Saulo para ajudá-lo no ensino da palavra de Deus em Antioquia. Então, depois Paulo fez a sua primeira viagem, plantou a igreja, fez a segunda, fez a terceira, e divulgou, espalhou o evangelho para toda parte. Mas a questão era, qual a maneira de vida, o modo de vida desses gentios que se converteram à fé cristã? Então, Paulo recebeu a revelação de Jesus, que a salvação é pela fé em Jesus, não é pelas obras da lei. A lei não salva, a lei revela o pecado, a lei é um termômetro mede a temperatura, mas não muda a temperatura. Então a lei aponta o pecado e aponta também o remédio para o pecado, o sangue de Jesus. Então Paulo entendeu com muita clareza a revelação do Senhor Jesus e pregava para os gentios que eles deviam sim ter a maneira de viver decente, se afastando da prostituição, dos ídolos, dessas coisas, mas não era necessário guardar, a circuncisão, guardar o sábado e viver, observar o kashrut, as leis dietéticas que os judeus observam até hoje. Não precisa disso. É a fé em Jesus, viver uma vida seguida pelo Espírito Santo, porque o judeu é povo de Deus, mas tendo a Torá, a lei de Moisés, como sua instrução. A igreja é povo de Deus também, mas tem o Espírito Santo como a sua instrução. Somos seguidos. Por isso que Paulo fala que nós estamos debaixo da graça. Estamos debaixo da graça. Muito bem. E aqueles fariseus, aqueles discípulos que vieram do farisaísmo,
que saíram do farisaísmo, mas o farisaísmo não saiu deles, e eles importunaram a vida do apóstolo o tempo todo, querendo impor sobre os gentios essas práticas judaicas, a circuncisão, leis dietéticas, entendeu? Então, isso foi logo no início, esse debate que levou ao concílio. O assunto foi tratado na primeira Assembleia Geral dos Apóstolos, realizada na cidade de Jerusalém. Isso está registrado em Atos, capítulo 15. E ali, os missionários, Pedro falou do seu testemunho na casa de Cornélio, que Cornélio aceitou a Jesus, que Cornélio foi batizado no Espírito Santo, e Pedro batizou Cornélio nas águas, e que não precisou Cornélio se tornar judeu para ter a salvação em Cristo. O apóstolo Paulo e Barnabé falaram da sua experiência, tanto em Antioquia, como da sua viagem, primeira viagem missionária, porque esse concílio aconteceu depois que Paulo e Barnabé retornaram da primeira viagem missionária. Ele testificou das igrejas funcionando na Ásia, crentes, os gregos convertidos à fé cristã, servindo a Deus com alegria, sem precisar dessas regras judaicas. Agora, esses judaizantes que estavam ali atrapalhando a obra, então o concílio tratou desse assunto. Muito bem. Esse é o ponto número 1. O que os apóstolos estavam ensinando? Que cristianismo não é judaísmo, embora haja na fé cristã muitos elementos do judaísmo, mas isso eu já expliquei no início dessa lição. Por quê? Porque a igreja nasceu no contexto judaico. Foi formada pelos judeus. Jesus era um judeu. Então, emprestamos muitos elementos, tanto da teologia como da ética dos judeus. Mas judaísmo é judaísmo, cristianismo é cristianismo. Isso deve ficar claro. Então, por que estamos tratando esse assunto nessa lição 2 e nesse trimestre? Porque hoje existem, por esse mundo afora, cristianismos, sabe, judaizantes. Sabe? Uns defendendo a guarda de sábados, outros aguardando kashrut. O kashrut quer dizer aquelas leis dietéticas da lei de Moisés, o regime dos judeus. Outros até querendo usar o kippá sobre a cabeça, usar o talit, aquele chale sobre o ombro. Outros levam até o shofar para tocar nos cultos. Que é isso? Isso aí não é cristianismo. Em Israel você vê os messiânicos eles não chamam a si mesmos de cristãos. Eles afirmam que cristão foi um termo de deboche que foi cunhado pelos zombadores, pelos escarnecedores, lá em Antioquia. Isso está em Atos, capítulo 11, versículo 26. Fala que em Antioquia, os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. E depois aparece mais 2 vezes o termo cristão no Novo Testamento. Então eles não se identificam com o termo cristão, eles chamam messiânicos, seguidores do Messias. Messias em hebraico quer dizer Cristo, ou Cristo. Muito bem. Eles creem nas mesmas coisas que nós cremos, só que tem uma diferença. Nós vamos retomar isso mais para frente. Eles seguem a Bíblia Sagrada. Ele não se envolve com assuntos teológicos, mas eles creem na Trindade, creem na divindade de Jesus, na divindade do Espírito Santo, na salvação pela fé em Jesus. Agora, é interessante entender o seguinte, que o apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 18 ao 20, ele mostra a distinção do judeu que se converte e do gentio que se converte. Então, hoje, os judeus mantêm o rito da sinagoga. São judeus.
sabe? O manual de liturgia dos judeus, sabe como se chama? Chama-se Sidur. Sidur é o manual de liturgia da sinagoga. Nos sábados se reúnem para adorar a Deus, para a leitura da lei, a leitura dos profetas, os louvores, os cantos estão todos ali. Mas os messiânicos usam esse mesmo manual de liturgia, usam o mesmo. Então, eles iniciam a reunião, abre aquele armário, aí pega a lei, o rolo da Torá, beija e faz aquele círculo assim como um respeito pela Torá. Tem o castiçal, acende aquelas velas do castiçal, segue o rito da sinagoga. Só que na leitura eles incluem o Novo Testamento. Os judeus têm a chamada Haftarot, são as porções das Escrituras que ele lê nos sábados na reunião na sinagoga. Então, os messiânicos mantêm, seguem isso aí, mas só que eles acrescentam trechos, porções do Novo Testamento. Mas só que eles são judeus. Eles vão para a sinagoga com o kippá, com aquele solidel, com aquele chale, seguem o rito da sinagoga. Só que eles são messiânicos. Mas isso por quê? Porque eles são judeus. Eles foram se preservados ao longo dos séculos dessa forma. Então é uma questão cultural. Agora, um ocidental, sabe, aqui entre nós, uma pessoa que não tem nada com a comunidade judaica, trazer essas inovações, essas invenções, fica até ridículo, fica uma coisa feia, coisa muito feia. O apóstolo Paulo falou, olha, foste chamado na circuncisão, fique na circuncisão, fique cada um na vocação em que foi chamado. Está lá, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Sabe? Então foi chamado, sendo incircunciso, continue como vocês estão. Isto é, você não é um judeu, mas se converteu à fé cristã, fica na sua cultura. Precisa mudar a sua cultura. Preste atenção, desde que essa cultura não seja pecaminosa. Porque tem cultura por esse mundo afora que permite adultério, que permite tanto. Não, falando a cultura, sabe, que não tenha problema com os valores cristãos. Então, o cristianismo é supracultural. Não precisa mudar a sua cultura porque recebeu Jesus Cristo na sua vida. Não precisa disso. Paulo, quando chegou em Atenas pregando o Evangelho, ele não deu uma aula sobre o tetagrama e sobre questões judaicas. Não, foi Jesus. Deus anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque tem determinado um dia em que há de julgar os vivos e os mortos por meio do varão que destinou o Senhor Jesus Cristo. Então, é essa a mensagem que nós pregamos. A nossa liturgia, o cristianismo, tem um leque, sabe? Existe desde aquela liturgia num culto pentecostal, num salão simples, o pessoal louvando a Deus e cantando ali, como também aquela liturgia numa catedral, com aquele ministro, com aquela vestimenta. É adoração a Deus, cada um dentro da sua cultura. Lá em Apocalipse, capítulo 5, fala de povos, tribos, línguas e nações, adorando a Deus, servindo a Deus, cada um na sua cultura. O povo do leste europeu com as suas orquestras, ali, os indígenas com seus chocalhos, e assim o russo com a sua balalaika, cada um dentro da sua cultura. Agora, a fé cristã não padronizou a liturgia. Não. Cada um, Paulo lá em Atenas, ele pregou para os atenienses. Na sinagoga, sim, era um judeu. Ali seguia o rito da sinagoga, todo aquele padrão, porque estava entre os judeus. E ele disse que se fez judeu para os judeus, se fez não-judeus para os não-judeus. E é assim que devemos proceder. Agora, trazer uma cultura
judaica para o ritual nosso, meus irmãos. Eu finalizo dizendo que isso quer dizer remendo novo e vestido velho. Foi isso que Jesus falou. Então, você, como professor e como professor da escola dominical, deve orientar os seus alunos e as suas alunas. E quando descobrir um grupo religioso com essa parafernália toda, com essas inovações, isso aí é desvio. Isso é desvio da fé cristã. Isso é o que eu falei. Não chega a ser uma heresia, mas é uma aberração doutrinária. Então, eu finalizo aqui desejando uma boa aula para você nesse domingo. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.